Oi pessoal, vamos começar nossa aula novamente, né? Na vez passada a gente estudou essa parte de geometria geométrica, só que a gente só viu essa parte de a cadeia aberta. Hoje a gente vai ver cadeia fechada, sistema C trans e sistema Z. Pessoal, é o seguinte, só reforçando, lembrando que agora nós já estamos entrando no quarto período, né? E, e quem estiver devendo trabalho ainda do terceiro para mande, que é para poder ir lançando para poder ir melhorando as notas. Eu, como sempre, a nossa aula vai ser assim: uma aula gravada e uma aula online. Uma gravada, outra online. Então é o seguinte: só reforço, só relembrando novamente, é, quando for aula online pelo Meet, ao vivo, pela internet, é, nós do terceiro ano a gente vai ficar normalmente terça-feira, 11 horas da manhã, certo? E o segundo ano eu dou segunda-feira, 11 horas da manhã, beleza? Então, só para reforçar mesmo que nós do terceiro ano, quando eu for dar aula pelo Meet online, vai ser na terça-feira, 11 horas da manhã, certo? Pessoal, então é o seguinte, vamos direto na sala aqui, acho que a sala vai ser bem curta hoje. Então vamos dar continuidade. Quem quiser não. Quem não assistiu tem que assistir a aula passada de isomeria geométrica, onde eu falo sobre condições de ocorrência para a cadeia aberta. Hoje vamos ver para a cadeia fechada. Para que ocorra isomeria do tipo geométrica em cadeia fechada, a primeira condição é que só tenha ligação simples entre carbono, tá? Beleza? E a outra é que tem que ter ligação diferente para cada carbono. Quando eu digo cada carbono, é o carbono de interesse que a gente vai analisar. Né? Na de cadeia aberta, o pré-requisito era que tivesse ligações duplas, né? E ligações diferentes para cada carbono. Isso no cadeia aberta. Na cadeia fechada, como é o que a gente vai analisar hoje, é só ler aqui. O primeiro pré-requisito é que tenha somente ligações simples entre carbono e dois ligações diferentes para cada carbono. Vamos analisar aqui rapidamente aqui. Deixa eu pegar aqui o Deixa eu pegar aqui o escolher alguma coisa aqui para riscar. Vou botar o pincel, deixa eu testar esse pincel aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho da ponta. Vou botar essa ponta aqui mais grossa. Deixa eu testar aqui o risco. Beleza, tá legal. Vou mudar aqui para vermelho. Pessoal, olha aqui, ó. Por exemplo, essa primeira molécula, ela apresenta a molécula do tipo geométrica. Ó, aqui eu tenho H2, ó, então eu tenho aqui H2 e aqui outro H, ó, tá? Nesse onde tem esse H2 é como se a molécula fosse desse jeito. Então a primeira condição era que se tivesse apenas ligações simples. Só tem ligação simples? Tem. Então o primeiro caso aqui. Só que na segunda tem que ter ligação diferente para cada carbono, ó. Aqui tem um metil e aqui tem um hidrogênio. Desse lado aqui, ok, tá? Desse lado aqui, ok. Só que desse outro lado aqui, ó, analisando aqui, ó, não tem ligações diferentes, tem hidrogênio e hidrogênio. A mesma coisa que a gente podia analisar tanto aqui quanto nesse carbono aqui de cima. Aqui também seria a mesma coisa, ó, hidrogênio e hidrogênio. Se eu fosse analisar, deixa eu tirar aqui, pronto. Se eu fosse fazer essa análise tanto dessa forma aqui, ó, analisando nesse sentido aqui, ó, com esse carbono aqui, não ia dar, porque hidrogênio e hidrogênio é iguais. Ou então, se eu fosse fazer também analisando assim, ó, esses dois, nesse, com essa proposta aqui também não ia dar, porque esse outro carbono também apresenta ligações iguais, hidrogênio e hidrogênio. Então, essa molécula aqui, ela não apresenta, ela não apresenta uma isomeria do tipo geométrica. Já essa outra molécula aqui, que a gente está vendo essa aqui do lado, que a gente vai analisar aqui, esta aqui, ó, que eu estou circulando. Primeiro lá, vamos analisar aqui esse carbono bem aqui, ó. Vamos analisar aqui esse carbono, certo? E apresenta ligantes diferentes? Sim, apresenta aqui, ó, um bromo e apresenta hidrogênio. Calma, rapidinho.
retornando um pouquinho. O primeiro critério, ele tem, estamos analisando essa molécula aqui, certo? Vamos lá. Primeiro critério, é porque eu fui direto para o segundo critério. Primeiro critério, tem apenas ligações simples entre carbono. Tem, sim, só tem ligações simples entre carbono. Bora para o segundo critério. Ligações diferentes para cada carbono. Vamos analisar esse carbono aqui. Tem ligação diferente? Sim. Aqui bromo e aqui hidrogênio. Ok, isso aqui beleza. Mas vamos analisar esse outro carbono bem aqui, ó. Aqui é como se tivesse um hidrogênio aqui, esse H2, e outro hidrogênio aqui. Então aqui não interessa pra gente porque é igual, né? Vamos analisar esse outro lado aqui também, ó. Aqui também é como se tivesse H2, aliás, o H e H aqui, ó. Então também aqui não satisfaz a condição. O que eu quero que vocês entendam é que eu não preciso ser esse carbono ligado diretamente a esse aqui, ou esse que está ligado diretamente. E pode ser o critério para que tenha essa isomeria é que tenha uma ligação diferente para cada carbono. Então pode ser esse daqui com esse outro aqui, ó. A gente pode observar também esses dois lados. E aí se esse carbono e esse outro carbono tiver ligante diferente, a molécula vai apresentar isomeria do tipo geomérica. Então vamos lá. Esses dois ligantes aqui são diferentes, tem aqui, ó, um hidrogênio aqui e o outro é um CH3, um metil. Então satisfaz a condição aqui? Ok, satisfaz. Aqui também é a mesma coisa, bromo e hidrogênio, satisfaz aqui? Ok, então essa molécula aqui, ela vai apresentar isomeria do tipo geométrica? Sim, certo? Vamos analisar essa outra aqui agora. É, esse carbono aqui de cima, ó, ele já não satisfaz o critério, porque ele tem aqui, ó, os hidrogênio aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio aqui, ó, certo? Então aqui não interessa, porque são ligantes iguais, certo? Vamos analisar aqui embaixo. Vamos lá, recordando de novo. Primeiro critério, apresenta apenas ligações simples entre carbonos? Sim, apresenta, beleza. Segundo critério, ligações diferentes para cada carbono, bora ver. Esse daqui, aqui ó, tem uma ligação hidrogênio e aqui tem uma metil. São diferentes esses dois? Sim, então aqui, ok. Bora analisar o outro lado agora. Aqui apresenta um hidrogênio, é diferente do seu outro grupamento do metil também aqui, tá? Sim, é. Então esse lado aqui também, ok. Então satisfez. Então essa molécula aqui, ela vai apresentar isomeria geométrica? Sim. Beleza? Legal. É fácil sim. Não é complicado não. Bora para a próxima agora. Pessoal, o que a gente vai analisar aqui agora é esse tipo de isomeria cis e trans. Só que antes de a gente examinar essa isomeria cis e trans, vamos falar um pouquinho de uma configuração que o pessoal chama de, que é por isso que eu coloquei até esse desenhozinho, esse desenho aqui, aqui, vamos pegar o vermelho aqui, esse desenho bem aqui que eu estou segurando o vermelho, é só para a gente ver esse tipo de configuração bem aqui do livro, ó, que ele chama de projeção de Newman. Essa projeção de Newman é o seguinte, é porque quando você observa aqui nessa figura bem aqui, ó, essas moléculas aqui, por exemplo, você observa aqui, ó, essa molécula do, do 1,2 de cloroeteno, que tem uma configuração cis e trans, se você observar, existe uma dupla ligação entre carbono. Essa dupla ligação faz com que a gente não consiga girar essa molécula. Se eu pressionar um lado aqui o carbono de um lado e pressionar um lado no outro, tentar girar, eu não consigo girar sem que eu quebre a molécula, porque tem a presença de uma dupla ligação. Já nessa molécula aqui, ó, como a ligação entre carbonos ela é uma ligação simples, eu consigo fazer uma ligação nesse eixo aqui, ó, dessa molécula. No livro do Ricardo Feltri, ele até cita esse exemplo desse giro de uma força que, para que gire, tem que ter uma certa energia para poder girar essa molécula. Ele compara até como se fosse faz uma comparação com uma antiga catraca de ônibus, que você vai girando, mas tem aquela força para poder fazer esse giro. Então, nessa projeção de Newman aqui,
que ele diz o seguinte, ó, na molécula de etano, por exemplo, ocorre rotação em torno da ligação simples, fazendo com que a molécula apresente duas configurações, que uma ele chama de estrela e a outra ele chama de elipse, tá? As finitas conformações intermediárias denominam-se oblíquas, chama-se oblíquas, né? Aí diz o seguinte, que essas conformações podem ser representadas pelas chamadas projeções de Newman ou de Cavalete. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, imagina que, tá vendo aqui embaixo onde tem escrito Cavalete aqui? Ele está imaginando assim, que você gira aqui essa molécula aqui, como tem uma ligação simples aqui entre cada carbono, você pode girar. E quando você gira, ele vai apresentar essas projeções aqui. Eu vou aqui para essa segunda figura aqui do lado, ó, essa aqui, quando eu estou passando a mãozinha por cima. Por aqui, ó, quando eu giro aqui, ó, essa parte aqui ou essa parte aqui, eu consigo colocar ela quase que eu posso girar ela de forma até que quando eu olho numa determinada perspectiva, eu coloque um hidrogênio sobreposto ao outro, girando assim, olhando assim de uma certa parte. Quando você consegue colocar um quase que sobreposto ao outro, olhando assim numa visão assim de trás para frente, eu estou dando só exemplo aqui imaginando, né? Porque não tem uma molécula aqui para a gente poder fazer isso. Ele chama esse tipo de projeção de eclipse, certo? E quando ele gira aqui, pode ver que aqui que os hidrogênios não estão sobrepostos ao outro, estão tipo quase que alternado. Então ele chama esse tipo de projeção do tipo estrela, tá? Ele até coloca aqui embaixo essas figuras para a gente poder ter uma ideia de como é que é esse giro aqui na ligação simples. Aí ele colocou essa molécula de cloro aqui, tá aqui, ó, o verde é o cloro, aí o branco hidrogênio e o C carbono. Só para que a gente possa imaginar esse giro na molécula. Quando você gira aqui, ó, cloro está aqui embaixo, está na mesma projeção de baixo. Quando eu giro um pouquinho, ó, aí o cloro já fica aqui embaixo, aqui já fica um pouquinho mais em cima. Quando eu giro mais a molécula, aí uma molécula de cloro está embaixo, outra molécula está em cima, entendeu? Aí ele chama essas projeções de Newman ou Cavalete, tá? É só informação, tá? Porque tá no conteúdo a gente tem que mostrar. Voltando para cá, vamos falar agora de isomeria cis e trans, que no livro ele chama de diastereoisomeria cis-trans em composto de cadeia acíclica. Acíclica o nome já diz. Quer dizer que não cíclica. Cadeia é a mesma coisa que cadeia aberta. Então, como é que funciona esse sistema de nomenclatura cis e trans? Tá? Funciona o seguinte. Imagina, vocês têm essa molécula bem aqui essa molécula, o 1,2 de cloro. Para mim definir se essa molécula é cis ou trans, a gente faz o seguinte, eu vou pegar aqui o pincel, deixa eu riscar aqui, beleza. Tá. Vou marcar aqui um vermelhinho. Eu traço uma reta, eu vou traçar aqui uma reta imaginária, tá? Ó, os tracinhos, tá? Separando aqui a parte superior da parte inferior. Se eu vou usar o hidrogênio, a gente usa normalmente o hidrogênio para servir como base. Então, se eu dividir esse plano aqui no meio, quando eu dividir aqui com essa lista vermelha, e o hidrogênio ficou aqui para cima, ó, ficou aqui para cima e ficou para cima aqui, ó, no exemplo aqui, ó, no mesmo lado para cima, a gente diz que ela é do tipo cis, tá? Porque eles são isômeros, né? São moléculas iguais. Então ela vai se diferenciar por cis e trans. Então isso aqui vai ser 1,2-cloro, 1,2-dicloro, etano, cis, certo? E essa outra molécula aqui, ó, vou separar de novo ela aqui, o plano imagem, eu vou passar um traço aqui para separar aqui do plano superior e do plano inferior. Quando a gente pega aqui e observa aqui o hidrogênio, que um ficou na parte superior de um lado e o outro lado ficou na parte inferior do outro lado, a gente chama que essa é do tipo trans. Para mim me lembrar, eu só me lembro que isso aqui parece que é uma reta transversal, ó, tá? Aí eu me lembro que esse aqui é do tipo trans. Então toda vez que eu passo essa reta imaginária, separo o plano superior do inferior e os hidrogênios ficam opostos, tipo como se fosse uma transversal, um na parte de cima e outro na parte de baixo,
a gente chama essa molécula do tipo trans, certo? Que no caso isso aqui vai ser um 2 de cloroeteno trans, certo? As, depende de cada livro. Tem livro que coloca esse cis na frente. Já nesse exemplo aqui, o livro colocou o cis na frente da nomenclatura. Já nesse outro exemplo aqui, ó, ele coloca diferente. Ó. Ele coloca cis 2 buteno. Entendeu? Então, depende de cada livro. As duas formas estão corretas. Então, ó, essa molécula aqui que está aqui embaixo é a mesma de cima, né? Então, eu já fiz essa análise de cima e é a mesma coisa da de baixo. Se eu fosse fazer, ó, vou traçar de novo aqui a reta, ó. E vou traçar a reta aqui nesse outro aqui também. Então, hidrogênio aqui, ó, para cima e para cima do mesmo lado no plano inferior. Tanto faz se fosse na parte de cima ou na parte de baixo, mas que os dois ficassem ou só na parte superior ou só na parte inferior. Se ficar tudo do mesmo lado, no mesmo plano superior ou inferior, a gente vai chamar de cis. Se ficar na transversal, como eu estou mostrando aqui em amarelo aqui, ó, aqui um embaixo e um na parte superior, aí a gente vai chamar de trans, beleza? Já nesse caso bem aqui, ó, vamos analisar esse caso aqui, ó. Botei só pra gente, esse caso que eu vou circular aqui agora, certo? Eu botei só pra gente ver. Nesse tipo aqui, as moléculas são iguais. Por quê? Porque a gente tem que saber o tipo, se ela é uma, se ela sofre um tipo de isomeria geométrica. Essas moléculas não sofrem isomeria geométrica, porque como a gente viu na aula passada, o primeiro critério é que tenha ligações duplas. Beleza, tem, mas que tem que ter esses dois carbonos de interesse, eles têm que ter ligante diferente. Ó, aqui tem, esse aqui é hidrogênio e o metil diferente, beleza, só que em compensação, esse daqui não é, ó, hidrogênio é igual a esse outro hidrogênio aqui, então, como é igual, não obedece ao segundo critério. A mesma coisa aqui, ó, hidrogênio igual, então, essa molécula aqui, ela não tem esse tipo de isomeria, porque ela não é ela não apresenta isomeria geométrica. Botei só pra gente poder tirar a dúvida aqui, tá? Só para esclarecer melhor. Já essa molécula aqui de baixo, eu vou traçar aqui vou traçar uma reta que vou botar de outra cor. Não, vou deixar em vermelho mesmo. Vou traçar aqui o plano imaginário, traçar uma reta, né? Para separar em plano superior e em plano inferior. Aqui eu vou traçar de novo aqui, ó. Outra nessa aqui, continuando aqui na molécula. Tracei, né? Beleza. Então, a molécula vamos analisar aqui pelo hidrogênio. Vou botar aqui em verde. Tá aqui, ó. Hidrogênio está para baixo e aqui nesse outro plano de baixo, do mesmo lado na parte inferior. Se é do mesmo lado, essa molécula é do tipo Q? Ela é do tipo cis, né? Como a gente viu. E nessa outra molécula aqui a gente observa que o hidrogênio está em cima, na parte do plano, e do outro lado na parte inferior, tipo numa transversal aqui, ó. Certo? Então, essa molécula aqui é do tipo Q? Trans. Viu? É fácil, mano. Tranquilo demais, ó. Do tipo trans. Então essa aqui é a molécula. Uma é a cis-2-buteno, né? Que é essa molécula A aqui. E essa molécula B, essa última segunda aqui, ela é a trans-2-buteno. Beleza? Simples assim. Vamos ver a outra, o que tem aqui pra frente. Agora é o sistema de nomenclatura chamado EZ. Ele é bem parecido com o sistema cis e trans. A única diferença aqui é o seguinte, ó. Como você pode observar aqui, a gente tem esses ligantes iguais, ó, cloro, hidrogênio, hidrogênio, tá? Aqui é a mesma coisa, metil, metil, hidrogênio, hidrogênio. Só que aqui, nesse sistema EZ, todos os ligantes do carbono são diferentes, entendeu? Todos os ligantes são diferentes. Então, quando todos os ligantes são diferentes, a gente usa esse outro método de classificação, de nomenclatura, que a gente chama de EZ, tá? Deixa eu ver o que vem escrito no livro. Os termos cis e trans podem se tornar ambíguos, ou seja, confuso,
se forem aplicados a alcenos cujo átomos de carbono da dupla tenham em conjunto mais de dois ligantes diferentes. Então, como tem ligante diferente, aí fica confuso de usar o sistema cis e trans. Aí quando fica confuso para usar o sistema cis e trans, a gente costuma usar esse sistema EZ, tá? Aí ele dá o exemplo do 3-metil pente 2-eno. Aí vou colocar aqui só para vocês, curiosidade aqui. Cadê o cursor do mouse? Tá aqui, curiosidade bem aqui. Passar aqui no livro, aqui, bem aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, esses dois Zé Ruela aqui, dois Zé Cueca aqui, não tinham nada para fazer da vida, eles, como é o nome deles? Para evitar esse tipo de impasse, nos casos, o mais correto é usar o sistema de nomenclatura Z proposto pelo químico orgânico inglês Christopher Kelk e pelo químico orgânico naturalizado suíço Vladimir Prelog. Aí eles usaram essa nomenclatura aqui, ó. Nesse sistema, a letra E, tanto a letra E quanto a letra E vem do alemão, né? Tá? Essa nomenclatura ela vem do alemão, que esses dois Zé Cueca não cruzavam, não tinha nada para fazer, inventaram esse sistema aí. E aí ele diz que que a letra E do sistema EZ vem do alemão, que significa Entgegensätze, que é a mesma coisa que oposto, tá? E a letra Z da palavra alemã zusammen, acho que é zusammen que se pronuncia, que significa juntos. E é quase a mesma coisa de cis e trans, opostos, e zusammen quer dizer junto, ou seja, do mesmo lado. Aí ele fala que para a gente poder dar nomenclatura, a gente tem que observar a prioridade, né? Quem tiver maior prioridade, e essa prioridade ela vai ser a partir de quem tiver maior número atômico. Que ele está falando aqui, terá maior prioridade o ligante cujo átomo imediatamente ligado ao carbono tiver maior número atômico, viu? É o que eu acabei de falar, certo? Vamos observar aqui o exemplo aqui. Beleza, tá aqui. Essa aqui tá do livro mesmo, né? Essa parte aqui que eu tô colocando aqui para explicar, eu tirei daquele livro que eu tava lendo. Eu tirei um print lá e coloco aqui no print para explicar. Então, pessoal, ele quer dizer o seguinte, ó. A gente vai ter que traçar quem tem maior prioridade. E quem tem maior prioridade é quem tem maior número atômico. Aí você vai analisar aqui, ó. O carbono. Deixa eu ver. Não, vamos logo para esse slide aqui, ficar mais fácil. Não, pode ser por aqui mesmo também. O carbono, ele tem número atômico 6. Deixa eu botar aqui. Então, aqui, ó. Esses dois lados aqui, ó. Esse carbono, estamos analisando esse lado. E depois vou analisar esse outro lado aqui, certo? Esse carbono aqui, ele tem do grupamento metil, ele tem prioridade 6. Ele tem número atômico 6. Deixa eu colocar um 6 aqui. Vou botar esse 6 perto do carbono, tá aqui, ó. Ele tem número atômico 6. O hidrogênio tem número atômico 1. Esse outro carbono aqui do metil, é a mesma coisa do outro metil. Tem qual é o tipo de prioridade? 6 também. Esse outro lado aqui, o carbono que está ligado a esse outro carbono aqui de interesse, tem número atômico 6, né? Então, mas se a gente observar, esse carbono está ligado também a outro carbono que tem número de prioridade 6. Entendeu? Então, a maior prioridade vai ser, no caso, esse daqui, certo? E esse aqui, ó. Entendeu? Então, esse isômero, porque a gente tem que analisar um lado, certo? Deixa eu fazer de novo aqui mais bonitinho. Aí tem que analisar esse lado aqui, ó, aqui desse carbono, aqui ele está ligado, e a este carbono aqui, esse outro lado aqui, ó, que este carbono está ligado, certo? Então, olhando, observando isso, quem tem maior prioridade desse lado desse carbono aqui? Aqui, ó, é essa parte aqui. E desse outro lado do carbono, onde é que está a maior prioridade? É o hidrogênio, que tem número atômico 1, ou o CH3, que tem número atômico 6. Lógico que é o CH3. Mesma coisa desse lado aqui, ó. Quem tem maior prioridade? É essa daqui, que tem número atômico 6, ou esse aqui, o etil, que tem, que no caso tem a prioridade desse carbono, mas esse outro carbono, no caso, teria 12 de prioridade, então
seria, no caso, esse etil aqui. Então, as maiores prioridades seria esse carbono aqui, esse grupamento aqui etil com esse grupamento metil. Então, separando aqui, ó, separando pelo plano imaginário aqui, pode ver que as maiores prioridades ficaram na parte de baixo. Então, se ficou na parte de baixo, ele é um isômero do tipo Z, tá? Que, como a gente olhou no livro aqui, Z significa juntos, ou seja, do mesmo lado. Então, por isso que esse aqui é o isômero Z3-metil-pente-2-eno, tá? E esse outro aqui, tá? É a mesma coisa, mesma coisa. E esse outro aqui, deixa eu ver, cadê agora? E esse aqui ficou aqui, ó. E esse aqui, se a gente for observar, a maior prioridade está aqui. E depois a maior prioridade está aqui do outro lado. Então esse aqui é do tipo... porque eu não vou analisar de novo, porque a análise é igual, é igual a essa que eu já fiz. Então, observando que a maior prioridade fica de um lado e depois no outro lado oposto, então esse aqui como mostra no livro aqui, ó, como vem da palavra etgegen, ou seja, oposto. Então esse aqui ele é o isômero do tipo E. Então ele é o E3-metil-pente-2-eno, entendeu? Então é bem parecido, é bem semelhante ao sistema cis e trans. Às vezes vocês que estão entendendo pode estar perguntando, professor, então é a mesma coisa do cis e trans. A gente pode usar a gente pode usar o sistema cis e trans? Não pode, porque são sistemas diferentes, tá? São sistemas de nomenclatura diferentes. Um é cis trans e o outro é Z. Não pode usar não, cada um no seu quadrado, certo? Para ficar mais fácil de entender, vamos a esse outro exemplo bem aqui, ó. Aqui fica mais fácil de entender, beleza. Pessoal, bora olhar aqui, ó. O hidrogênio, primeiro a gente analisa nesse contexto aqui, olhando este lado aqui, para esse carbono. Peraí, deixa eu botar aqui o pincel, colocar aqui, bora. Analisando aqui desse lado aqui, ó, analisando para esse carbono aqui, ó. Esse carbono bem aqui, ó, analisando para esse, olhando esse lado, depois analisando para esse outro carbono, vendo esse outro lado aqui, ó. Beleza? Vou desfazer aqui para ver. Pessoal, o hidrogênio, esse hidrogênio aqui, o número atômico dele é 1, beleza? Certo? O bromo tem número atômico 17. Tá aqui, ó, tem número atômico 17, certo? Já o cloro tem número atômico 6. E esse aqui, esse metil, aí tá, até ele colocou errado, porque ele colocou esse grupamento metil com o número atômico como se fosse 35. Na realidade não é, a gente só observa o carbono. Então a prioridade dele seria a prioridade tamanho 6, entendeu? Seria 6. Tá até errado aqui nesse exemplo. Então, observando aqui o grupamento que tem maior prioridade seria tá errado mesmo esse exemplo aqui, tá errado, mas beleza, a gente sabe o certo. Então esse tipo de essa molécula aqui, como a maior prioridade está aqui, aqui está o plano imaginário já cortado, ó. Tá, beleza? Então quais são os maiores números atômicos que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, o que aconteceu aqui foi que ele inverteu. Deixa eu ver rapidinho aqui, número atômico do cloro. Acho que ele inverteu, ele colocou aqui, esse de baixo onde ele colocou aqui 35, que eu botei o 6 em cima, eu acho que aqui, deixa eu botar aqui rapidinho no Google, só para me lembrar, número atômico do cloro. Número atômico, é ao vivo, do cloro. Tá aqui, número atômico do cloro. 17, tá aqui, o número atômico do cloro é 17. É porque eu não lembro de cabeça não. Bora voltar aqui. Número atômico do cloro 17. Ó, ele colocou aqui o número do cloro 6, ó.
ele tá, ó, ele colocou, esse 6 aqui era para ser o número atômico desse metil CH3. Nem olhei quando eu peguei esse exemplo aqui, entendeu? Então aqui, ó, onde tem 6 aqui do cloro, é 17, o número atômico dele é 17. E aqui onde tinha 35, o número atômico é 6. Então, eu vou até corrigir logo nesse aqui, ó, esse aqui é 6, tá? Então é o seguinte, observando aqui, esse composto aqui, ele ó, a prioridade seria o bromo com 17, o bromo com 17. Agora eu fiquei até em dúvida sobre o número atômico do bromo. Deixa eu ver aqui qual é o número atômico do bromo. Número atômico, bromo. O número atômico do bromo é 35, ó, ele colocou tudo invertido aqui, cara. O número do bromo é 35. Então esse 35 que estava aqui desse lado era do bromo. 35, eu tenho todo o exemplo estava todo errado. Essa figura eu peguei na internet, entendeu? Por isso que tá quase assim bagunçado. Deixa eu consertar aqui de novo. Cloro 17, bromo 35, hidrogênio 1 e o CH3, e aqui é a prioridade, a gente vê pelo carbono 6. Aqui tá certo agora. E agora aqui em cima também tá certo. Então, pessoal, ó, como aqui a gente analisa aqui, ó, o bromo 35 e o cloro 17, então qual é o tipo de isomeria esse? Que tipo de isomeria é esse quando é oposto? Bora olhar aqui, ó. Quando é oposto vem de quê? Que vem de anti-Gaussian oposto. Então isso aqui é do tipo E. Esse aqui é do tipo E. Aqui, esse aqui tá até do tipo Z, ó, mas tá errado. Ele é do tipo E. Ele é o E2 bromo 1 cloropentano. 1 cloro propeno. Desculpe a palavra errada porque eu não li direito. E esse daqui, ó, maior prioridade. Desse lado, no caso desse lado, a maior prioridade seria o bromo, certo? Com 35. E esse daqui, qual seria a maior prioridade? Um lado é o hidrogênio com número atômico 1 e do outro lado é o CH3 com prioridade 6. Então esse daqui a gente pode ver que ele ó, a maior prioridade está aqui nessa parte de baixo. Traçando aqui a reta imaginária, né? Então esse aqui seria do tipo Z. Então esse aqui seria o Z, vou apagar até esse Ezinho que tá bem aqui, seria o Z2 bromo 1 cloropenteno, 1 cloro propeno. Beleza? Espero que não esteja ficando confuso na cabeça de vocês. Mas é simples. Talvez voltem um vídeo e olhem com calma, porque como a figura estava errada, essa figura eu peguei da internet, eu nem olhei antes, nem fiz análise antes, estou fazendo análise agora junto com vocês, porque os números atômicos vieram errados, né? Aí vocês podem ter se confundido. Mas voltem o vídeo, olhem com calma que vocês vão entender, tá? A mesma coisa aqui, ó. Bora lá, vamos analisar essa figura aqui de baixo, ó. Aqui, ó. Essa aqui, aí ela tem as duas isomerias aqui embaixo, ó. Essa aqui e essa outra isomeria aqui. Bora ver se essa aqui tá certa, né? Porque essa outra tá errada. Vamos lá. O carbono, prioridade do carbono, 6, número atômico 6. Hidrogênio, 1. Beleza. Esse outro lado aqui, cloro, o carbono ali, ó. Tá bom, cloro, vamos analisar o cloro. Qual é o número atômico do cloro? 17. 17. E esse aqui do carbono, 6. Então, nesse lado aqui, a maior prioridade é o cloro, beleza? E desse outro lado aqui, a maior prioridade entre 1 e 6 é o 6. Então, esse aqui, ó, que tipo esse aqui tá... então, que tipo de isomeria é esse aqui? Como mostra aqui no livro, ó, tá? Que vem de anti-Gaussian, quer dizer oposto. Então, como esses daqui estão opostos, ó, aqui, ó, são opostos. Então, essa aqui ele é o E2 cloro 2 buteno. Tá correta essa figura aqui. Esse outro aqui, ó, número atômico do hidrogênio, 1. Número atômico do cloro,
17. Aqui do carbono do CH3, 6. E esse daqui do outro CH3 também, o número atômico seria 6, a prioridade 6. Então, a gente pode ver o seguinte, qual é a maior prioridade desse lado aqui? É o 17, aqui, ó, do cloro, é o cloro, certo? Com 17. E desse outro lado aqui, qual é a maior prioridade? Ó, tem 1 e tem 6, então seria aqui, ó, o 6 do CH3. Então, como esses dois passando aqui, ó, passando a reta imaginária aqui, ó, passando aqui essa reta imaginária para dividir plano superior e plano inferior, e observando que eles dois estão aqui, ó, do mesmo lado do plano inferior, então esse aqui ele é do tipo Z, então esse aqui é o Z2 clorobuteno, beleza? É isso aí, é simples. Se quem tiver tido alguma dúvida, é só pegar e voltar o vídeo do começo e assistir de novo que dá para entender. Então, pessoal, a aula era sobre isso, né? Então, o que a gente viu nessa aula aqui? A gente olhou isomeria, porque na primeira aula eu reforcei muito, dei bastante exemplo de isomeria geométrica de cadeia aberta, que até os pré-requisitos são simples, ter duplas ligações entre carbonos e ligações diferentes entre placas de carbono. Hoje a gente viu aqui o que? Condições para ocorrência em cadeia fechada. Aí pré-requisito simples ligações entre carbono e ligações diferentes para cada carbono. Analisamos aqui. Depois a gente foi ver o sistema de nomenclatura do tipo cis e trans, certo? E por último nós olhamos o sistema do tipo EZ, tá? Que é together e, como é o nome que eu até esqueço, que vem de together, opostos, e Z que vem de Susan, que significa juntos. E por último a gente viu mais exemplos aqui, e essa figura que eu peguei aqui estava errada, bom que a gente corrigiu na hora, tá? Para tirar a dúvida, que eu não lembro dos números atômicos de cabeça, nem vocês devem lembrar, mas infelizmente talvez numa prova do Enem, que se cair isso daqui, eles querem que a gente saiba esses números atômicos de cabeça, tá? Mas eu acredito que provavelmente, talvez até na prova eles deem esses números atômicos igual vem nessa figura aqui embaixo. Aí fica fácil de você classificar entre E e Z. É só lembrar que E é a mesma coisa quando não estão no mesmo plano, né? Um está na parte superior, outro na parte inferior. E Z significa, lembra que Z vem de juntos, né? Aí quando estiverem juntos no mesmo plano, aí vai ser uma isomeria do tipo Z, tá? Não é complicado não, é bem simples isso daí. Então, pessoal, é isso, nossa aula vai ficar por aqui, acho que já ficou até um pouquinho comprida, eu pensei que ia demorar só uns 10 minutos, mas eu acho que deve ter passado mais do que isso. Então, a aula é essa, finalizo hoje, e quem tiver devendo atividade que mande para mim poder lançar para melhorar as notas. E nossos encontros nas aulas online, presenciais, ou presenciais não, aulas online ao vivo, pelo Meet, são na terça-feira, 11 horas da manhã. Então, essa próxima aula de agora que vocês estão assistindo é gravada. Então, se essa é gravada, a próxima vai ser online e vai ser terça-feira, 11 horas da manhã. Então, para não ficar muito longo o vídeo, me despeço e tchau. E por hoje a gente acaba nossa aula por aqui. Tenha uma boa semana.